estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens que tem por tema Gerados pela Cruz. Quais são os valores que a cruz traz para aqueles que nasceram dela através da salvação de Cristo Jesus. Mas antes de falarmos sobre essa mensagem tão inspiradora que vem das Escrituras, eu estou com um cara para lá de especial aqui, que é o Samuel, e vou receber uma oração para lá de especial também para a ministração da palavra. Certo, Samuel? Podemos orar juntos? Vamos fazer isso? Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe que o culto seja bom. Abençoe todo mundo que esteja aqui. Abençoe a pregação. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus, Samuel. Muito obrigado pela oração, tá bom? Deus abençoe você, pode ir lá. Nós vamos ver nesse momento, ao invés da leitura bíblica como nós estamos habituados a fazer, nós vamos ter uma ministração na linguagem das crianças da leitura. Vamos ver a leitura, vamos entender de uma maneira lúdica. Eu gostaria da sua atenção, porque é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, a partir desse momento. Oxe, Mário, o que aconteceu com você? Que você está emburrada, você está triste, o que aconteceu? É que a Rafa estragou meu brinquedo e agora meu pai me deixou esse castigo. A Rafaela quebrou o seu brinquedo. Mas você falou pro seu pai que foi ela que quebrou o seu brinquedo e não foi você? Falei, mas só que ela falou que fui eu. Não acredito, Mari. Ele não acreditou em você? Não. E você tá de castigo agora? Tô sem celular e sem televisão. Ai, que judiação. Mari tá sem celular e sem televisão. Que dozinha, Mari, que judiação. Eu não quero mais ser prima dela, não vou ser mais amiga dela. Você não quer mais ser prima dela? Não quer mais ser amiga dela? Calma, Mari, vem cá, vem cá. Respira fundo, respira. Logo vai passar. A Rafaela não vai mais fazer isso e você vai perdoar ela. Fica calma. Ela sempre faz isso, eu sempre perdoo ela. Ela sempre faz isso, ela já fez isso outras vezes? Já. E você já perdoou ela? Mas, Mari, todos os dias a gente faz alguma coisa errada. E Deus perdoa a gente todo dia, não é mesmo? Ah, mas Deus é Deus, aí fica mais fácil. Ai, meu Deus do céu. Mas, Mari, calma aí. Eu lembrei de uma coisa que eu aprendi e eu vou te falar. Mas, ó, deixa eu te falar. Vou te mostrar uma coisa. Tá vendo essa pedra? Você vai ter que segurar ela e você vai ter que cuidar dela como se fosse um bichinho de estimação, tá? Não pode largar dela pra nada. Segura ela. E vai ter que segurar o microfone também. Daí você vai ter que ir no banheiro, vai ter que tomar banho, vai ter que correr, vai ter que brincar, vai ter que fazer um monte de coisa com ela. Não pode soltar ela, combinado? Enquanto isso, eu vou te contar uma coisa que eu aprendi. Você já ouviu falar daquela oração que Jesus ensinou para os discípulos? Da oração do Pai Nosso? Já? Já. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Nessa oração, Jesus ensinou uma parte que fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é mesmo? Lá ele ensina que nós perdoamos, que Deus nos perdoa de acordo com o que a gente perdoa as pessoas que cometem alguma coisa contra nós. Vai vendo, a Rafaela fez alguma coisa contra você, você tem que ir perdoando, porque Deus vai perdoar você também. Tá difícil segurar essa pedra? Tá pesada? Tá difícil, né? Dá um pulinho aí com ela, Tá difícil, né? Lembro de outra história, Mari, fala na Bíblia, lá em João 8, que fala assim, ó:
de uma mulher que fez uma coisa muito triste, muito feia mesmo. E os homens, as pessoas, queriam tacar pedra nela, queriam machucar ela. Mas aí Jesus apareceu e falou assim para eles: quem aqui de vocês nunca cometeu nenhum erro, que jogue a primeira pedra? Você acha, Mari, que alguém jogou uma pedra naquela mulher? Não. Por que será? Porque todo mundo tinha erro, não é? Você já cometeu erro? Já, eu também cometo erro todo dia. Todo mundo foi embora, todo mundo ficou com vergonha, foi embora. Aí Jesus pegou aquela mulher, levantou ela, que ela estava chorando, limpou as lágrimas e falou para ela assim, ó: vai, os seus pecados estão perdoados e não peques mais. Aí tem outra história que fala na Bíblia, e é uma que você já conhece também, lá em Lucas, que fala que Jesus, quando estava lá na cruz, lá sanguentado, sofrendo, estava triste, quase morrendo, ele olhou para aquelas pessoas que tinham ofendido ele, que tinham maltratado ele, que tinham zombado dele, e ele orou para Deus e falou assim: Pai, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha só, Mari, Jesus sofrendo, ele estava quase morrendo, pensou ainda nas pessoas que maltrataram ele, porque ele amava aquelas pessoas. Sabe o que isso significa? Que a gente não pode perdoar as pessoas de acordo com o que a gente sente. Ai, eu estou feliz, ai, agora eu estou feliz, eu estou cantando, agora eu vou perdoar todo mundo. Ai, agora eu estou bravo, eu estou triste, eu não vou perdoar ninguém. Não, nós temos que perdoar porque Jesus já nos perdoou lá na cruz. Ele morreu por mim e por você, não é mesmo? Tá pesada essa pedra? Tá. Tá gostoso segurar ela? Não. Por quê? Por que tá difícil segurar ela? Ela é pesada. Ela é pesada, não é? E você sabia que quando a gente não perdoa, é a mesma coisa que segurar essa pedra? Fica pesado, é como se a gente segurasse uma coisa que não pertence a nós. Fica difícil fazer as outras coisas, fica difícil dividir as coisas com as outras pessoas, fazer as coisas com as outras pessoas, porque é uma coisa pesada. Porque Jesus ensinou a gente que a gente precisa liberar perdão. Você acha que você consegue perdoar a Rafaela? Pensando bem, acho que eu consigo, sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos nós duas juntas, eu vou te ajudar nisso. Vamos nós duas juntas, a gente vai lá conversar com ela, daí eu falo com a Rafaela, ela pede perdão para você, e vocês voltam a ser amigas juntas. Vamos combinar isso? Vamos. Então, ó, vamos deixar essa pedra aqui, que ela tá pesada, né? E a gente vai lá falar com ela, tá? Então vamos. Quando você chegou aqui, você recebeu também uma pedra. Não uma pedra tão grande como aquela, mas uma pedra que tem um certo significado para nós essa noite. Tem alguém aqui que ainda não recebeu essa pedrinha? Levante a mão que a gente quer entregar para você. Olha lá. Tem bastante gente que não recebeu a pedrinha. Vocês me ajudam a entregar aí, por favor, crianças? Para que todos possam segurar. E eu queria que você fizesse o seguinte: a partir de agora, você segurasse nas suas mãos. Não deixasse na cadeira, não deixasse sobre o colo, que você segurasse em uma de suas mãos, porque daqui a pouquinho a gente vai entender o propósito pelo qual nós recebemos cada um nessa noite uma dessas pedras. Enquanto as crianças vão entregando as pedras para quem está com a mão levantada, aquelas crianças que vão fazer aquela apresentação linda logo após a mensagem, já podem se dirigir ali com a Fran e a Camila por esse cantinho aqui para a sala ao fundo, para vocês se organizarem, porque daqui a pouquinho tem mais uma apresentação muito especial aqui. Cadê a minha pedra grande que estava aqui? Acho que levaram embora. Acho que foi o Mexerica. Mexerica, traz a pedra para mim de volta, por favor. Cadê o Mexerica? Aqui, achar. Obrigado. Deixaram uma pedra aqui para mim. Pedras no caminho. Ficou uma pedra no caminho. Isso me faz lembrar
um poema composto por um grande poeta da nossa época, do nosso tempo, chamado Carlos Drummond de Andrade, que dizia o seguinte: no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, da vida das minhas retinas tão fatigadas, que no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Obviamente parece um poema um tanto quanto monótono, cansativo e desproposital, e foi o que a crítica disse a respeito desse poema há praticamente 100 anos atrás, quando ele foi composto, em 1926, de que era monótono, fruto de falta de inspiração e de criatividade. Mas na verdade o propósito desse poema era justamente mostrar para nós que 100 anos depois as coisas não mudaram. No caminho ainda existem muitas pedras, ainda existem muitos obstáculos, que era exatamente esse o propósito de Drummond mostrar à humanidade as dificuldades, vicissitudes, desafios e obstáculos que a vida reserva a cada um de nós. Em outras palavras, uma jornada que é composta de grandes pedras e de vários obstáculos, obviamente é cansativa e extenuante. Mas uma jornada cansativa e extenuante fica ainda pior e mais insuportável quando, além das pedras do caminho, que são inevitáveis e são fatídicas em nossa vida, além disso, quando essas pedras vêm para sobre os nossos ombros. Mais difícil do que ter e encontrar pedras no caminho é quando nós decidimos carregar essas pedras sobre os nossos ombros. E os motivos pelos quais o fazemos são os mais diversos e os mais aleatórios possíveis. Porque quando nós decidimos carregar no nosso coração alguns sentimentos, algumas práticas e alguns pensamentos, nós estamos absorvendo e alocando dentro da nossa alma um conjunto de valores, de crenças, de sentimentos que tornam a vida mais pesada do que de fato ela é. E já deu para entender que quando falamos sobre pedra no caminho, falamos sobre obstáculos. Mas quando estamos falando essa noite de pedras sobre os ombros, estamos falando sobre sentimentos que vamos acumulando no decorrer da nossa jornada. Mas hoje, especificamente, eu gostaria de falar de sentimentos como ressentimento, como amargura, mágoa, rancor, ódio, falta de perdão. São sentimentos congêneres que mostram para que muitos de nós estamos com dificuldades na jornada da vida, não apenas porque encontramos desafios, mas porque deliberadamente e voluntariamente estamos coletando essas pedras e colocando na nossa sacola e posicionando sobre os nossos ombros. E por isso que uma jornada que já é difícil por natureza, porque estamos num mundo desafiador, se torna muitas vezes insuportável, porque além do peso da vida constante e contínua, temos que carregar também esses pesados fardos sobre os nossos ombros. Temos porque escolhemos, temos porque decidimos. Não se trata de um peso que foi colocado à força sobre nós. Não se trata de um peso que foi colocado por um acaso, um azar, uma casualidade da vida. Mas foi uma escolha que você e eu fizemos, quando de repente selecionamos aquele sentimento e começamos a nutrir em nossa vida, e começamos então a remoer essas experiências, e passamos a carregar pesos que hoje para nós são uma grande sobrecarga. São pesos incômodos, mas que com o decorrer do tempo a gente vai se acostumando, a gente vai lidando com eles de uma maneira mais natural, e aquilo que parecia tão difícil no começo, parece até normal, e nós vamos então lidando com algumas dificuldades, com algumas perturbações, e aquelas pedras que estavam batendo sobre as nossas costas, de repente aquele som que incomodava, já não incomoda mais. E nós começamos então a nos habituar, carregando sobre os nossos ombros pesadas pedras que estão chacoalhando e estão dizendo para nós: há um fardo pesado demais para você carregar e você não deveria estar possuindo nesse momento. O que isso significa? Significa que para muitos de nós, deixar essas pedras é um grande desafio. É um desafio porque, na minha opinião, pelo menos 3 coisas me levam a habituar com essas pedras sobre os meus ombros. O primeiro deles é relacionado quando eu olho para essa pedra como um sinal para a minha vida de que eu estou aguardando na outra pessoa uma manifestação de arrependimento. Eu não perdoo o outro porque eu aguardo que o outro seja digno do meu perdão. Então ela, por exemplo, não se manifestou, não pediu perdão,
não reconheceu o seu erro, não reparou o dano. Portanto, eu não preciso perdoar. Não há sinais de melhora, não houve mudanças na sua vida. Então, obviamente, significa que eu não preciso perdoar. Muitos de nós estamos carregando essas pedras e convivendo com elas no dia a dia, porque estamos aguardando do outro uma manifestação de merecimento. Que o outro faça algo por merecer o nosso perdão. Que o outro faça algo por merecer a nossa resposta. E que nós liberemos algo sobre a vida deles a partir do momento que mostrem algum nível de arrependimento. Só que esse é o cenário ideal. Porém, isso é exceção na nossa vida. Na maioria dos casos, não há arrependimento. Na maioria dos casos, não há reconhecimento de erro e nem reparação de danos. E o que nós temos que conviver é com uma pessoa que pensa que está com a razão, ou uma pessoa que nem sabe que nos ofendeu, e estamos aguardando uma manifestação de arrependimento para liberar perdão. E as pedras vêm para os nossos ombros. E carregamos isso dioturnamente, na nossa caminhada, sem nos darmos conta de que isso está atrapalhando, travando a nossa caminhada e impedindo a nossa jornada de ser mais leve e mais proveitosa nessa vida. Um outro problema que me faz carregar essas pedras sobre os meus ombros é o fato de eu usar a falta de perdão como uma punição para o outro. Sim, porque eu não vou deixar isso passar em branco, não é verdade? Eu preciso pegar pesado. Então, quando eu retenho o perdão, é a maneira de eu dizer para quem me ofendeu de que eu já dei o veredito. Você está condenado. Você está julgado por mim. Você está errada. Você está condenado pelas minhas palavras e pelo meu sentimento. Então, o fato de carregar pedras sobre os meus ombros é o fato de eu não liberar perdão sobre a vida das pessoas para que elas, de alguma maneira, sintam-se julgadas por mim, sintam-se condenadas. É a minha maneira de praticar a justiça. É a minha maneira de me vingar do sentimento que eu estou nutrindo no meu coração. Então, para muitos de nós, é um desafio livrar das pedras, porque nós vamos dar aquela sensação de impunidade. E a pessoa, ela não é liberada, porque nós queremos que ela sinta a nossa punição. O problema é que, como eu sempre digo, a falta de perdão é tomar veneno, esperando que o outro morra. É tomar um veneno nós mesmos, esperando que isso faça efeito na outra pessoa. E quem está adoecendo, e quem está sofrendo com esse barulho insuportável, constante na nossa vida, dizendo: não perdoe, ela errou, ele errou, não é digno, condene, retribua, faça o mesmo, devolva. Quem está sofrendo com isso dia e noite somos nós, e não a pessoa que nós condenamos, e não as pessoas que nós emitimos o nosso veredito. Quantos de nós aqui essa noite não perdoamos a quem nos ofendeu? Quem nos expôs a uma traição, quem nos expôs a uma vergonha, quem fez uma brincadeira vexatória quando ainda éramos adolescentes. Quantos de nós nutrimos falta de perdão com os pais que abandonaram no momento mais importante da adolescência ou juventude? Quantas pessoas que já estão na melhor idade e nutrem algum tipo de ressentimento pelos filhos que abandonaram numa das fases que mais precisam em suas vidas? Quantas pessoas carregam profundos sentimentos de traumas e estão de alguma maneira punindo os seus ofensores, porque não querem pegar leve, não querem a sensação de impunidade. Então o que elas fazem? Elas mesmas emitem seu veredito e passam a sofrer com as pedras sobre os seus ombros. Esse é um erro constante que nós cometemos, e é por isso que estamos tão pesados na caminhada. Mas ainda tem mais um, e aqui é mais interessante, eu deixei por último. Nós nos acostumamos a carregar pedras nos nossos ombros, não apenas porque esperamos do outro um arrependimento que não virá, não apenas porque queremos uma punição que nós mesmos somos os juízes, mas sobretudo porque nós dependemos das nossas emoções para perdoar. Infelizmente, muitos de nós tratamos os sentimentos que recebemos no nosso coração como meras experiências emocionais, e então deixamos de tomar atitudes em relação a elas, deixando que essas emoções nos dominem e ditem as regras do nosso comportamento. Muitos de nós não perdoamos porque esperamos sentir algo, que algo nos faça sentido, esperamos que alguma inspiração venha do nosso coração, esperamos uma palavra que venha de Deus rasgando os céus,
esperamos uma revelação extraordinária, esperamos uma epifania, uma manifestação de Deus dizendo para cada um de nós: agora é a hora de você perdoar. Muitos de nós esperamos um momento cheio de inspiração, onde falamos: hoje eu sairei dessa celebração e eu estou sentindo de perdoar. Posso ser franco com você? Enquanto você esperar sentir para perdoar, você nunca o fará. Pense bem, uma pessoa que te traiu quando você depositou o maior grau de confiança que podia dentro de um casamento, uma pessoa que te tocou indevidamente, quando os pais ou as pessoas que deviam te proteger depositaram o maior grau de confiança nessa pessoa, um patrão que te expôs à pública vergonha quando você deu tanto de si mesmo, um sentimento não recompensado, não retribuído. Fala a verdade, queridos, a gente vai sentir de perdoar pessoas como essa? A gente vai sentir aquele desejo tomando parte do nosso coração, dizendo: hoje eu estou sentindo uma emoção positiva no meu coração de perdoar essa pessoa. Nesse caso, queridos, menos com menos é igual a menos. Atitudes negativas com sentimentos negativos, é óbvio que vai nos manter carregando pedras sobre os nossos ombros, e esse barulho insuportável que bate na sua mente, no seu coração, dia e noite, e que te leva para todos os lados e não te abandona. A falta de perdão deixa a existência insuportável, e pior que isso, ela começa a contaminar ao nosso redor. Ela começa então a delegar ao nosso redor a amargura que sentimos no nosso coração. Por isso que nós precisamos aprender a lidar com ela. Precisamos lidar com o ressentimento. Porque se você depender do seu sentimento para perdoar, você só vai se ressentir. Você sabe o que é ressentimento? É sentir de novo, e de novo, e mais uma vez, e outra vez, e isso não para mais. O tempo todo, você começa a reviver os fatos, reviver as angústias, e sabe o que acontece? Parece que eles vêm e fixam na nossa memória de uma maneira tão intensa, que parece que foi ontem. Pessoas que não perdoam, revivem os fatos, como se eles tivessem acabado de acontecer. Eu não me esqueço um fato, quando eu estava aconselhando um casal, estávamos tratando de uma questão de um problema, de um caso extraconjugal, e estava acompanhando aquele casal e dizendo: mas você precisa perdoar, dizendo para a esposa, e o marido mostrando arrependimento, e o marido dizendo: olha, já faz um tempo que eu sou batizado na igreja, e a gente vai conversando, a gente foi desenvolvendo o aconselhamento, quando de repente eu perguntei: mas quando foi mesmo que ele te traiu? Ela disse: pastor, faz 15 anos. 15 anos. A mesma dor, a mesma intensidade. Aquela mulher falava com colorido, falava com tanta força, como se tivesse acabado de acontecer. É isso que a falta de perdão faz conosco. Ela nos faz ressentir. É por isso que é tão forte no coração. É por isso que é tão traumatizante, é tão angustiante, por isso que é tão pesado, por isso que causa tanta depressão, por isso que traz tanta baixa autoestima, porque ele vai ressentindo, e à medida que eu ressinto, eu vou fortalecendo esse sentimento. Então eu quero dizer para você, enquanto você depender das suas emoções para liberar perdão para quem te ofendeu, isso não acontecerá, porque perdão é uma decisão, é uma escolha, e não é um sentimento que a gente acorda de bom humor pela manhã e dizemos: hoje eu vou fazer isso. Agora, a gente precisa se livrar disso, porque as consequências são inevitáveis. Talvez você não tenha percebido, mas a falta de perdão e a mágoa está atrapalhando sua vida. Talvez você não tenha percebido, mas o seu ambiente tem sido contaminado pelos traumas do seu passado, pelas palavras que você ouviu, pelos sentimentos que você experimentou. Talvez você ainda não se deu conta, mas muito da sua vida é um entrave, porque ainda o ressentimento domina suas ações, suas palavras. Deixa eu falar de uma maneira mais direta, quem sabe fica mais claro. As suas palavras são cheias de amargor com seu marido, por causa da falta de perdão. A sua maneira grosseira de tratar sua esposa é resultado da sua falta de perdão. A rebeldia, o afastamento das pessoas, a dificuldade de abraçar a filha, a dificuldade de deitar no colo do esposo no final da tarde, ou deitar no colo da esposa numa noite, a dificuldade de se permitir ser amado,
A dificuldade de expor-se ao outro é o resultado de fatores limitantes. Talvez você não percebeu, mas o Espírito Santo está nesse lugar essa noite para abrir o seu entendimento e dizer ao seu coração: existem coisas que na sua vida eram simples, mas que são complexas, porque você se recusa a perdoar. Isso está contaminando seu casamento. O seu trabalho é um ambiente hostil, cruel, não porque ele é hostil, mas porque os seus sentimentos trazem essa experiência. Pessoas têm sido afastadas de você não porque as pessoas são ruins, mas porque você, numa autodefesa, colocou um muro de separação dizendo: eu não confio em mais ninguém. Não é o fato que todas as pessoas são ruins, mas que aquela pessoa ruim, que machucou o seu coração, está desenhando, está sendo projetada para todos os seus relacionamentos. Por isso, coisas que deveriam ser simples, como casar, amar, se entregar, confiar, são tão difíceis para você, não é verdade? É difícil ser abraçado, não é? Porque algum momento alguém abraçou você de uma maneira indevida. É difícil permitir que alguém mostre amor, não é verdade? Porque alguém que deveria lhe mostrar amor te rejeitou. Talvez isso aconteceu muito antes de você ser um adulto, ou pode ser que tenha acontecido há pouco tempo atrás. Mas é difícil. Um abraço, um carinho, uma palavra de afirmação, um estamos juntos. Coisas simples, que se tornam extremamente difíceis para pessoas que estão sobrecarregadas com as suas pedras sobre os ombros. Eu quero aproveitar esse momento e usar essa pedrinha para que você entenda qual o propósito dela. Essa aqui é a pedra do ressentimento, da mágoa, da vingança, da falta de perdão. Eu queria que você segurasse essa pedra na sua mão direita. Por favor, você pode fazer isso, por gentileza? A gente vai fazer bem rapidinho, só para você entender como coisas simples na nossa vida são complicadas quando nós estamos segurando o ressentimento. Na mão direita, certo? Agora eu quero que você cumprimente bem calorosamente com a mão direita, bem calorosamente a pessoa que está perto de você. Cumprimente com a mão direita. Tenta cumprimentar. Já caiu pedra no chão. Tenta comentar aí. Como é que está sendo a experiência? Toca na mão assim, ó. Tenta cumprimentar. Pega na mão dela, chacoalha. Vamos lá, tenta, vai lá. Olha isso. Legal. Agora que você já cumprimentou a pessoa da frente, de trás, já fez isso, eu quero convidar você agora a dar uma linda salva de palmas para Jesus com a sua pedra aí. Vamos lá. Ô, gente, cadê a salva de palmas, gente? Não sai, não é verdade? Tarefa simples. Cumprimentar, bater palmas. Coisas tão singulares e singelas que nós fazemos com uma certa facilidade. Por que ficou difícil? Porque nós estávamos segurando uma coisa que deveríamos soltar. Na nossa vida muitas coisas estão sendo difíceis, queridos irmãos e irmãs. Não só porque são difíceis, mas porque estamos nos recusando a liberar aquilo que deveríamos soltar, aquilo que deveríamos deixar ir. Estamos trazendo para o nosso coração e mantendo mais fortes do que nunca. Por isso é tão difícil fazer algumas coisas na nossa vida. Então eu convido você essa noite a refletir e a pensar: qual é a pedra que você tem carregado sobre os seus ombros? E como você pode interromper esse ciclo constante e contínuo, aonde tem sido o fluxo irreversível da sua história. Ele continua dia após dia, semana após semana. Tem gente aqui essa noite que ouve esse barulho da falta de perdão há algumas semanas. Tem gente aqui essa noite que ouve há alguns anos. Tem gente que já há décadas sofre com essa perturbação, com essa importunação da falta de perdão. Oh, meu irmão, libera isso. Solta isso. Hannah Arendt, uma filósofa alemã que sofreu com as crueldades do nazismo, inclusive foi encarcerada em 1933, ela escreveu dizendo: a única maneira de revertermos o fluxo irreversível da história é perdoando. Vou repetir: a única maneira de revertermos o fluxo irreversível da história é perdoando. Sabe por quê? Porque a história tem um fluxo natural. E qual é o fluxo natural? Devolver na mesma medida. E o nazismo mostrou isso. É devolver na mesma altura. E essa filósofa diz: para reverter esse assunto, nós precisamos aprender a perdoar. Sabe por quê? O fluxo natural é revidarmos. O fluxo natural é a revanche. E deixa eu te dizer uma coisa muito, muito importante agora. Quando você não perdoa, você entra no fluxo natural da história
e você começa a se parecer com o seu ofensor. Deixa eu colocar de uma maneira mais metafórica. Você se torna um monstro que agrediu e ofendeu a sua própria vida. O monstro que você criou diante da ofensa que recebeu, sem perceber, você está falando igual a ele, se comportando igual a ele, retribuindo igual a ele, projetando na sua vida. Por causa da falta de perdão, nós nos tornamos os próprios monstros que um dia nos ofenderam com as outras pessoas. Porque gente ferida fere também, gente sangrando machuca outros também. Por isso deixa aí, irmão, deixa aí, minha irmã, e seja curado disso em nome de Jesus. Mas não é tão fácil quanto uma palavra, não é tão fácil quanto uma pregação, não é verdade? Que eu poderia encerrar aqui nesse momento e dizer: livre-se das suas pedras e boa semana. Mas eu sei que não é fácil. Como perdoar uma pessoa que te tocou? Como perdoar uma pessoa que te agrediu? Como perdoar uma pessoa que machucou tanto seu coração? É simples, é só dizer assim, pronto, resolveu? Não, queridos, é muito mais difícil. E é por isso que o cristianismo é a resposta. E só o cristianismo, e só a cruz tem a resposta para o seu e para o meu coração a respeito dessas experiências ruins que temos sobrecarregado em nossa vida. Só o cristianismo, sim. Porque o budismo pode até falar sobre perdão, mas ele vai falar num outro sentido. Ele vai dizer: não, o mal não existe. O budismo nega a presença do mal do mundo. Então ele diz o seguinte: se você negar o mal, a outra pessoa não fez nada contra você, porque o mal não existe. Então perdoe de uma vez, porque o mal não existe. Não, o mal existe, nós sabemos que ele está em operação. Por isso que Jesus trata de uma maneira completamente diferente, dizendo que ele é a fonte para o real tratamento do ressentimento e mágoa do nosso coração. Quer ver? Veja só o que está escrito em Lucas capítulo 23. Quando Jesus está pronto para ser ali crucificado, diz o texto bíblico que foram colocados, quando Jesus chegou ao Calvário, foram crucificados 2 criminosos, um à sua direita e um à sua esquerda. Então Jesus disse em oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A fonte da nossa decisão de perdoar não é a terapia, embora estejamos em boa companhia quando estamos fazendo isso. A fonte da nossa decisão de perdoar não é a filosofia, embora estejamos em boa companhia quando assim o fazemos e refletimos a nossa vida. Mas a real fonte de perdoarmos é o exemplo do nosso mestre. E aqui sim nós estamos na melhor companhia, porque Jesus não dissertou sobre o perdão, Jesus não teorizou sobre o perdão, Jesus não apontou sobre o perdão, Jesus viveu o perdão no momento mais cruel, mais hostil, onde ele foi totalmente injustiçado. O próprio Filho de Deus, do Deus vivo, encarnado, sofrendo as atrocidades daquela humanidade cheia de crueldade. Ele olha para aquele povo e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem escreveu isso foi Lucas. E Lucas diz que essa foi a primeira palavra que Jesus disse quando subiu na cruz do Calvário, para mostrar para você e para mim que ele é o exemplo de perdão. A fonte para o seu perdão não é o que o pastor diz, não é o sentimento que você vai nutrir a partir de hoje, não é as abstrações que você fizer a partir de hoje, reflexões. A fonte do seu perdão para outras pessoas que te ofenderam é Jesus. Ele já nos perdoou na cruz. Por isso ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu pergunto para você: quem é o sujeito dessa oração aqui? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem são eles? Os soldados romanos? Os judeus que disseram: crucifica-o e solte Barrabás? Quem são os sujeitos dessa oração, irmãos? Quem não sabe o que faz? Irmãos, eu não sou melhor que um soldado romano, eu não sou melhor do que um judeu que pediu para crucificar a Jesus. Você também não é melhor, é graça. Quando Jesus emite o som do alto da cruz do Calvário dizendo: Pai, perdoa-lhes, ele está dizendo: perdoa a todos eles, perdoa ela, a ele, a esse pastor, perdoa a todos, porque eles não sabem o que fazem, eles são ainda vítimas do pecado que habita neles. Pai, perdoa-os. Então, queridos, se nós fomos perdoados, se nós fomos tão escandalosamente perdoados, porque a graça de Deus é
escandalosa, irmãos. Um homem que fez errado tudo a vida toda, machucou a esposa, machucou os filhos, chegou no final da sua vida, ninguém está próximo a ele no leito de enfermidade, foi violento, grosseiro, agressivo, perdeu credibilidade, perdeu honra, perdeu dignidade, e no leito da sua enfermidade, alguém vai e lhe prega o evangelho, depois de 60, 70, 80 anos machucando pessoas, ferindo deliberadamente com a maldade do seu coração, ele faz uma oração dizendo: Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados e me leva para o céu. E sabe o que Jesus faz, irmãos? Com um troglodita como esse, sabe o que Jesus faz com pessoas como essas? Ele perdoa e leva para o céu, pessoas como essas, mas pessoas como você e como eu, para dizer que se Ele nos perdoou, eu não tenho o direito de reter o perdão com qualquer pessoa. Quem somos nós para não perdoar, se somos alvo de tão maravilhoso perdão na cruz do Calvário? Então, resumindo, numa conversa bem sincera, e aqui eu não quero te ofender nem te condenar, eu quero deixar claro o que as Escrituras dizem a respeito disso. Se nós não somos capazes de perdoar pessoas que nos ofenderam, é porque nós ainda não entendemos o Evangelho. Ele ainda não mora em nós. Eu vou repetir: se nós somos incapazes de perdoar pessoas e continuar carregando as pedras sobre os nossos ombros, é porque ainda nós não entendemos o Evangelho. Hebreus capítulo de número 12, versículo número 15 diz o seguinte: cuide, irmãos, que ninguém seja excluído da graça de Deus. Olha que palavra forte: excluído da graça de Deus. Cuidem, para que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe vocês e contamine a muitos. Raiz de amargura exclui da graça, perturba e contamina. Quanto do nosso ambiente não está sendo contaminado pela nossa falta de perdão? Quantos de nós não temos sido perturbados dia após dia por esse sentimento que estrangula a nossa alma? E quantos de nós estamos permitindo que essas raízes brotem sorrateiramente no nosso coração? Nós precisamos aprender com as Escrituras. Se nós conhecemos Jesus, e se de fato temos o Evangelho em nós, nós olhamos para a cruz e dizemos: eu fui perdoado, então eu posso perdoar. E a oração do Pai Nosso faz sentido em Mateus capítulo 6 para nós: Pai, perdoa as minhas dívidas, como eu também tenho perdoado aqueles que têm dívida comigo. Perdoa meu irmão, perdoa minha irmã. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei quão difícil tem sido essa vida, tem pedras no caminho, mas não precisa carregar-nos sobre os seus ombros. Vamos voltar ao início. Pedras no caminho, pedras sobre os ombros. Hoje eu quero dizer para você que você pode colocar as pedras aos pés da cruz. Você não precisa mais carregá-las. Você pode depositar aos pés de Jesus na cruz, dizendo: lá é a fonte de todo perdão, e eu perdoo não porque o outro se arrependeu, não porque eu senti, e nem porque o outro é merecedor. Eu perdoo porque Jesus já me perdoou. Em nome de Jesus, perdoe seu ofensor. Perdoe. Talvez essa pessoa nem saiba que ela te ofendeu, mas perdoe. Libere isso de uma vez por todas, e seja livre desse peso e dessa sobrecarga que tem atrapalhado a sua jornada. Queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento e olhasse para a sua pedra. Não ficasse com os olhos fechados, mas eu queria que você colocasse a sua pedra em suas mãos. Eu quero orar com você, mas antes eu queria que você projetasse para essa pedra o que é que você precisa deixar na cruz. É um ato simbólico, queridos. Não existe nenhum misticismo aqui. O que eu quero dizer é que com as crianças aprendem, como as crianças aprendem de uma maneira lúdica, nós também podemos fazer isso agora. O que essa pedra aqui representa para você? A traição no casamento, a vergonha do fracasso ou no trabalho, aquela palavra tão negativa que ainda ecoa nos seus ouvidos, aquele toque indevido, aquela violência verbal, aquela violência moral, o assédio sexual. O que é que tem dominado os seus sentimentos e feito você dormir mal, acordar mal e viver uma vida penosa?
só pelo fato de carregar essas pedras sobre seus ombros. Hoje é dia de se livrar delas, em nome de Jesus. Se livre agora do sentimento de abandono que você tem pelos seus pais, a rejeição por nunca ter conhecido o seu pai, o sentimento de rejeição porque a sua mãe decidiu ficar com outras pessoas ao invés de ficar com você, aquele sentimento de dor na alma por ter sentido trocado só por causa que a sua idade era um pouco mais avançada. Eu convido você agora a projetar o seu coração para fora, dizendo: eu hoje decido perdoar a quem me ofendeu, porque eu já recebi tão grande perdão na cruz do Calvário, e livrando-me de todo o peso e do pecado que me assedia, eu corro para o alvo a partir de hoje. Pai, em nome de Jesus, alivia o ombro da minha irmã, do meu irmão. Está sendo difícil, Senhor, está sendo muito complicado. A vida já tem os seus desafios. Pior que isso é dormir com uma pedra sobre os travesseiros, é carregá-la todos os dias pela manhã na rotina da vida, é tentar ter uma conjugalidade normal com tantas pedras sobre os ombros. Oh Deus, tem sido difícil para esse homem se levantar pela manhã e cuidar dos seus afazeres com tantas pedras nos seus ombros. Mas Pai, no nome de Jesus, nós depositamos na cruz do Calvário, porque lá é o lugar delas, lá é o lugar dos nossos sentimentos, lá é o lugar das nossas decepções e frustrações. Então fazemos isso agora, com fé, e decidimos por perdoar a quem nos ofendeu, uma decisão séria e sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto nós cantarmos essa canção, as nossas crianças vão passar com um cestinho, e você vai ter a oportunidade de devolver essa pedra, porque você não vai levar ela embora, você vai deixá-la aqui, como se estivesse deixando aos pés da cruz. Não faz mais parte da sua vida, porque na cruz você entendeu que você foi perdoado por Ele, para perdoar outros também, em nome de Jesus.